parte do livro que eu li, o legal é acompanhar o capitão na estrada, você principalmente na estrada e os seus projetos, e de repente você tá no avião, e aí você fala, olha, a aeromoça acabou de falar isso, sabe? São coisas que a gente não teria de outra maneira. Talvez se você, inclusive talvez se você tivesse escolhido outro formato que não o do blog, a gente não tivesse esses detalhes, porque, imagina, de repente você chega em casa depois de um mês que a coisa já aconteceu, você não vai lembrar o que a aeromoça falou, o que você comeu, o que a fã falou, se você entrou no hotel falando com a pessoa ou não. É complicado. De onde veio o livro, então? Né? O livro vem do blog. E por que eu comecei a escrever um blog? Há 6 anos atrás eu lancei meu primeiro CD, inclusive acho que eu não tenho aqui, depois eu mostro. Hotel Básico. Hotel Básico é um projeto solo meu. Enfim, isso em 2003 eu falo, vou fuçar o baú. Aí faço, aí levanto, aí resgato umas 20 a 30 bases que eu tinha dos anos 90 e começo a produzir meu primeiro disco em 2004. Levei um ano produzindo. Enfim, em 2005 fiz a capa, lancei. E aí, com o disco pronto, né, eu falei, e agora? Como é que eu vou divulgar esse disco? E aí, então, que chegou... na época, é tão engraçado, parece tanto tempo, mas tinha o MySpace, né? Você lembra do MySpace? Sim. Pô, o MySpace era o Facebook da época. E no MySpace você colocava suas músicas. Então eu falei, pô, eu vou fazer o MySpace. Fiz o MySpace, coloquei as músicas do Hotel Básico. E falei, pô, agora como é que os fãs do Capital Inicial vão saber disso? Aí eu falei, porra, bicho, eu preciso de uma maneira que eles entrem regularmente no meu site e uma vez lá ouçam se quiserem as músicas ou não. Mas eu preciso criar esse interesse deles visitarem meu site regularmente. E aí... necessidade de atualizações constantes. Exatamente. O que você faz que você pode atualizar constantemente? Eu pensei em colocar foto, colocar vídeo, mas eu pensei, cara, você gosta de fotografar, até que eu tenho uma mão boa para foto, eu já editei vídeo no computador também, adoro, mas é uma coisa que é trabalhosa. Agora escrever é uma coisa que eu sempre fiz. Eu escrevo, como eu falei antes, desde o fim do Aborto Elétrico. Foi quando eu comecei a escrever, porque eu pensava assim, pô, eu quero ter banda, eu não vou mais trabalhar com o Renato. O Renato fazia aquelas letras sensacionais. Eu pensei assim, pô, será que o cantor que entrar na banda vai ter letras? Será que vai ser um cara? Eu não sabia, eu só sabia o seguinte, alguém tem que escrever. Sim. Aí eu comecei a escrever. Então, em 82, eu começo a escrever, e eu nunca tinha escrito antes letras de música. Eu começo a escrever, como é que a gente escreve? Sei lá, cara, eu vou escrevendo. E assim, fui desenvolvendo um método que era meio assim, é o fluxo do inconsciente, sei lá, eu pego uma folha de papel, uma caneta e começo a escrever. Qualquer besteira que vem na cabeça, as mais cabeludas, entendeu? As coisas mais esquisitas, tudo eu ia escrevendo. Mas é a impressão que a gente tem, que o Renato passa um pouco também, né? Eu não sei como é que eles... às vezes tem pessoas que pegam um tema, entendeu? Vão falar sobre a cidade de São Paulo, aí você fala sobre a cidade de São Paulo. Eu não, eu vivia coisas na cidade, na noite, no trânsito, em algum buraco, algum lugar, alguma coisa acontecia comigo, que depois isso voltava como forma de letra. Mas então, isso aí voltando, então eu comecei a escrever desde aquela época. Muitas letras do começo do Capital Inicial são minhas, inclusive até o disco Atrás dos Olhos, eu contribuí com letras do Capital. Mas... então chegamos na hora que eu estou com o meu CD pronto, Hotel Básico, e eu preciso criar um interesse. Aí eu falei, vou começar a escrever, começar a fazer um blog sobre a estrada, sobre as minhas viagens, que eu acho que os fãs do Capital vão gostar de ler sobre isso. Os fãs vão entrar na página no MySpace, parece um plano perfeito, né? E aí eles vêm lendo o blog, aí eles clicam, ouvem uma música do Hotel Básico e o meu trabalho vai ser conhecido. E aí eu comecei a escrever. E foi engraçado, é que o começo, assim, os textos eram meio toscos, né? Ah, hoje teve um show, foi super legal, obrigado a todos que foram, tchau. Só que
E falando do Hotel Básico também, né? O blog, se eu não me engano, ele começa em 2006, né? Sim. Que foi o ano que eu trabalhei o Hotel Básico, eu fiz vários shows pelo Brasil. Eu toquei em São Paulo, toquei no Rio, não, Rio não toquei em Porto Alegre, em Brasília, Belo Horizonte, mais algumas cidades do interior do Paraná, do Rio Grande do Sul. Independente, né? Um disco independente. Eu não tinha um empresário, eu tinha uma assessora de imprensa que me ajudou e eu fechava os shows diretamente. Foi uma aventura, assim, foi muito bacana. Eu curti muito ter voltado, assim, tocar em porões para pouca gente, um som que ninguém conhecia. Mas ia escrevendo. Então acontecia as coisas, eu voltava para casa, voltava pro hotel normalmente, e sentava lá e escrevia. Em voos, eu abria o laptop e escrevia. Eu passei a escrever regularmente e eventualmente o Hotel Básico, em 2007, eu parei. Eu parei com os shows, eu senti necessidade de repensar o projeto, eu estava tendo alguns problemas técnicos, algumas coisas estavam acontecendo, estavam me deixando meio chateado. E eu falei, pô, eu não estou me divertindo, sabe? Eu vou fazer o show do Hotel Básico, eu fico mais nervoso que se fosse o show do Capital Inicial. Não é para ser assim. Eu queria tocar, eu estava só mexendo na mesa de som, eu não tinha muita liberdade criativa ali, entendeu? Na hora que eu estava fazendo o show, eu ficava mexendo em botões, mudando alguns timbres, mas não era realmente tocar, né? Colocar a mão na massa. Então eu parei com o Hotel Básico em 2007, com os shows. Mas continuei escrevendo. E aí ao escrever eu fui me dando conta de que eu não estava mais satisfeito só em falar banalidades, né? O show foi legal, obrigado por terem ido. Não, eu queria me aprofundar em algumas coisas. Poderia ser em aspectos culturais do lugar que eu estava, ou falar das cidades, dos lugares que a gente ia, mas a partir de passeios, de conhecer, de reflexões sobre as cidades. E o texto foi se aprofundando e foi ficando mais gostoso de ler. Sim. E, enfim, quando eu vi, já tinha se passado 5 anos de blog. Ele foi até o acidente com o Dinho, né? O acidente com o Dinho foi em outubro de 2009. Vamos fazer 3 anos agora, 10 anos depois, né? Aí ali o Capital Inicial deu uma parada de 6 meses, mais ou menos. A gente foi retomar tá aí no livro também. Eu tenho uma hora do blog, eu conto dessa noite, do que eu vi acontecer, enfim. E a gente retoma, só que eu continuo escrevendo, mas sem o mesmo ritmo, né? Mas eu continuo blogando um pouquinho. Só que no final de 2010, eu vou passar o Natal em casa e meu pai, que é um editor, ele tem uma editora de livros na área de biblioteconomia, ele me apresenta um calhamaço de mais de 300 páginas. Aí eu falei, que é isso? Filho, isso aí é o seu blog, tudo que você escreveu nesses últimos 6 anos. Ele queria a pachorra de imprimir. E aí, seu pai. Né? Opa. Pai livreiro também, né? Ele viu ali uma possibilidade de lançar um livro, né? E eu nunca tinha pensado num livro. Para mim o blog era esse, era um diário, mas que estava lá na internet. E lá ia ficar. Quando ele me mostrou aquilo tudo, a minha primeira reação foi assim, muito obrigado, cara, mas será que vários blogs juntos fazem um livro? Eu já fiquei ressabiado, assim. Bem, ele falou, lê e me diz o que você acha. Eu levei quase 6 meses para ler. Não, porque deu aquela, sabe quando você não quer ver a cara do seu filho? Né? Aquela depressão pós-parto, né, que as mulheres têm. Mas estava ali, eu tinha aquilo. Será que aquilo era um livro? Será que eu ia sentir relendo aquilo? Será que eu ia gostar? Será que... Sabe, a gente não gosta muito da nossa cara no espelho, sim, ou quando a gente ouve nossa voz gravada, a gente também, que voz de parto que eu tenho, né? E a impressão, isso todos os seres humanos são assim, né? Então eu escrevia, postava e virava a página. Agora não, agora eu estava forçado a reler tudo e ver se aquilo poderia ser um livro, inclusive para ser lido por outras pessoas e para aquilo que tinha ficado para trás voltar à vida, né? Bem, mas eventualmente lá para abril, maio de 2011, do ano passado, eu li.
E eu gostei. Eu sou muito cri-cri, cara, eu sou muito autocrítico, assim, perfeccionista. Chegou a mudar alguma coisa pro livro? Pouquíssimo. Teve uma hora que o texto ficou truncado, que quando meu pai imprimiu, algumas coisas saíram de ordem cronológica, assim. Então eu trabalhei, um pedaço muito pequeno que eu reorganizei para ficar lógico, que eu vinha falando uma coisa, de repente eu mudava para outra coisa, e aí ia voltar a falar daquela coisa bem lá na frente. Aí eu falei, não, vamos terminar os assuntos. Então eu fiz essa reorganização, mas não mudei nada do que eu tinha escrito, nada mesmo, assim, foi muito... houve essa mudança num determinado ponto que estava truncado. Sim. E houve, quando o livro já estava pronto, eu terminei. Aí eu fiz o último blog, que é justamente esse blog que pega a história do filme, do Rock Brasília, A Era de Ouro, e associa o filme à história da baquetada. E aí eu aprofundo mais um pouco com a história do aborto elétrico, né? Fazendo uma cronologia do que eu me lembrava, do que eu conseguia achar, dos principais shows, dos principais momentos da vida do aborto. E aí, enfim... Segundo semestre do ano passado foi revisão, preparando, montando o livro, ir para produção e tudo mais, e agora? Eu queria saber, qual foi a sua impressão? Você pegou, leu o seu livro e uma coisa que eu até pensei em comentar é, a gente muda nesse tempo todo, foram anos escrevendo blog. Você acabou o livro, você provavelmente não era mais a pessoa que começou a escrever. É verdade. E quando você leu tudo aquilo, qual foi a sua impressão? Você falou, putz, as pessoas vão gostar de ler esse livro porque é isso. Olha, é muito engraçado isso que eu posso falar a minha impressão, mas eu gostaria de saber a sua também. Realmente houve uma mudança, houve um amadurecimento nesses últimos 6 anos, né, que o livro trata, né? É engraçado como você, ao escrever, né, você consegue se distanciar um pouco dos fatos, né? Sim. Você está imerso neles, né, quando você está vivendo. Quando você vai refletir sobre eles, escrever, você já olha eles de uma certa distância. E aí você começa a ver coisas que você não conseguia ver quando estava lá dentro. Né? Quando você faz parte da engrenagem, é uma coisa. Quando você olha ela de longe, você fala, ah, tá. Então houve um amadurecimento. Sim. E outra coisa, nessa época do livro também, eu estava fazendo terapia. E foi um processo muito bom para mim também, de autoconhecimento, de perceber certas manias, não vou dizer, certos padrões de comportamento que eu repetia e que não eram favoráveis para mim nem para as pessoas que estavam do meu lado. E você faz essas coisas sem pensar. E de repente, ao escrever, ao ter esse tempo para refletir, você começa a mudar, a questionar certos hábitos, certos padrões mesmo, né? Rotinas que você tem de comportamento que estão te levando para um lugar que não é onde você necessariamente quer ir. Né? E foi quando eu li o livro, mas assim, o que aparece no livro assim, mais claramente é que eu sinto, eu sou suspeito para falar, mas eu não fui a única pessoa que disse isso. Eu vou me tornando mais escritor. Eu vou cuidando mais do texto, entendeu? E eu me lembro que quando eu estava escrevendo, e agora quando eu escrevo também, às vezes para você escrever um parágrafo são horas. Você escreve, aí depois você olha, lê, aí você muda, aí você, tá. Não, até publicar, até apertar o publish lá, publicar no botãozinho lá do computador, no começo eu escrevia e publicava. No final, não. No final eu ficava dias. Às vezes o blog fala de um acontecimento dessa semana, mas eu ia publicá-lo 2 semanas depois. Que eu tinha ficado aquele tempo todo lendo, acrescentando, tirando, vendo bem as palavras, tentando montar parágrafos melhores, sabe? Organizar as ideias. E eu fui vendo que eu tinha um senso de humor. Eu tenho um senso de humor peculiar.
que eu fui também tentando desenvolvê-lo, entendeu? Ou seja, tentar fazer um texto atraente, não só um relato do que aconteceu. Sim. Ah, hoje eu saí, fui na feira, comprei 2 quilos de batata, depois tomei banho, eu fui para o trabalho. Não. Isso por si só já seria interessante por conta de sua vida na estrada e tudo mais. Mas claro que acrescenta muito, né? Quando, sim, além de tudo isso, você ainda tem prazer em escrever. Foi isso que eu encontrei. Eu descobri o prazer de escrever. Foi uma coisa que isso eu não esperava encontrar ao começar o blog. E é uma pena agora que parei, né? Porque, enfim, aí no ano passado, já que ia lançar o livro, eu falei, tá bom, eu não vou escrever mais. Uma bobagem, mas enfim, ao mesmo tempo, o Capital Inicial com a sua agenda intensa, toda semana tem trabalho, e eu comecei a produzir no ano passado meu segundo disco do Hotel Básico também. Então eu tenho pouco tempo, cara. O tempo é escasso. Eu tenho um menino de 5 anos que eu também tenho que ficar com ele, brincar, curtir um pouco o garoto, porque ele nasceu, eu estava escrevendo o blog, inclusive o blog do dia que ele nasceu. Muito bacana, e já se vão 5 anos. O garoto tá um moleque de 5 anos agora que já me peita, cara. Legal.